Sejam bem-vindos a mais um episódio de Quebra-Mar. E dessa vez, a história de hoje é sobre luta, é sobre combate, é sobre enfrentamento. E você acertou se você falou, a gente vai conversar com quem faz algum esporte de luta, de combate, MMA. Sim, isso mesmo. Mas a gente vai falar também sobre a luta fora do ringue, fora do cage. E esse atleta direto de Minas Gerais, nosso amigo, um convidado especial que veio aqui contar um pouco da sua trajetória e um pouco dos planos futuros que estão acontecendo para chegar aqui. Senhoras e senhores, façam barulho nesse momento para Rian Gandra. Meu irmão, seja muito bem-vindo aí. Prazer, satisfação estar na sua presença, meu irmão. É isso aí. Bater um papo agora interessante, né? Vambora. Os planos de agora e os planos futuros. Vambora. Muito obrigado por você aceitar participar com a gente no meio de toda essa preparação, de treino, de descanso. Reservar um momento para estar aqui, eu sei que é importante e é especial. Sim. E vamos tentar trazer o máximo de informação para que a audiência possa te conhecer um pouco mais. Isso aí, vamos sim, cara. Beleza. Bater um papo aí para trazer as novidades também, né? Que tem novidade chegando, né? Opa, e a gente vai falar disso. Exclusividade. Justamente quando eu recebi o convite aqui seus, né? Já mandei mensagem para você falando assim, cara, chegou uma notícia aqui agora que vai ser sensacional pra gente bater um papo. Em primeira mão, se você tá começando aqui agora, chegando na Quebra-Mar, já curte, compartilha, deixa o seu like, se inscreve aí pra você não ficar de fora das novidades. Rian, vamos segurar essa novidade que a gente vai trazer ela durante o nosso bate-papo aqui. Nos seus comandos. Não, vambora. Aqui é um bate-papo, cara. A proposta é a gente conhecer um pouco do seu trabalho, conhecer um pouco da sua jornada. Eu vou pedir, assim, carinhosamente que você conte um pouco da sua história, como que você começou, quem que é o Rian Gandra e como que você se conectou com o esporte. Cara, nascido e criado em Betim, né? Não sou de Belo Horizonte, mas atualmente minha vida toda é em BH, né? Mas vim de Betim e comecei numa escola de freira, cara. Escola de freira, você acredita? Comecei a fazer judô. Conheci o judô na escola de freira. E nunca fui um cara talentoso, né? Nunca fui um cara, você vê assim, nunca fui bom de qualquer um esporte, né? Nunca tive, acho que falta de atenção às vezes me deu essa dificuldade, né? Mas sempre fui um cara muito esforçado, cara, né? Dedicado. Falei assim, não, você é doido, eu começava a entrar em alguma coisa, eu começava a tomar como exemplo os melhores, né? Se é no judô, se é em qualquer outro esporte, começava a tomar exemplo dos melhores, né? Eu tinha um exemplo muito, né, que fez diferença no judô na minha vida, era o Luciano Correia, né? E é um cara que eu via lutar, via participar das Olimpíadas, peso pesado, cara grande, forte, esses caras dá show. E eu queria ser igual o cara, né? Aí comecei a fazer judô sem talento, sem experiência, comecei a ganhar os campeonatinhos ali, jogos escolares, né? Comecei a disputar brasileiro, mineiro. Aí eu comecei a ver que, não precisa de talento não, precisa só ter trabalho duro. Exato. E a minha vida toda foi essa, irmão. É trabalho duro, né? Sempre, até onde que eu vivo hoje, que é o MMA, nunca fui talentoso. Quem viu, me acompanhou, cara, é só coração, meu irmão. Agora sim, agora é o coração e técnica, né? Coração e técnica, né? Tem que chegar. Tem uma frase que fala assim, né, cara? Que o trabalho duro supera o talento, né? Supera o talento. Porque trabalho duro se paga, traz recompensa ali tô pronto, tô me preparando para um combate. Sim. Cara, e assim, você começou no judô então, isso muito cedo. Você falou que aí foi por questões ali de melhorar a sua percepção, atenção. Como que era dentro de casa, assim? Como que é a sua família? Você tem quantos irmãos? Mãe, família? Cara, eu tenho um irmão mais velho, né? Max, que foi meu ponto de referência para migrar para o MMA, né? Tanto que foi ele que me apresentou o jiu-jitsu, era do judô, entramos no judô junto, ele que me apresentou o jiu-jitsu. E do jiu-jitsu ele migrou para o MMA. Aí eu fui participar da luta dele no Jungle Fight, fui participar sem assistir, né? Aí falei assim, velho, eu quero ser igual ao meu irmão. Aí já tomei ele como referência, fraga. E comecei a entrar, comecei a querer, comecei a fazer o boxe, fazer o kickbox para ingressar ali. E ali nós dois nos tornamos referência em casa. Aí começou a fazer, tem mais 3 irmãs, né? Mariana, Júlia e Poliana, que é a mais velha.
Ele começou a tornar referência, todo mundo fazendo jiu-jitsu. Aí você vê. Aí depois de um tempo, minha mãe também começou a fazer. Uau! Né? Com 60 anos, começou a fazer jiu-jitsu também. Uau! É igual eu falo, Sucesso. ela como referência ali, nunca é tarde para começar. Né? Ela é referência nossa por ter começado, inspirou muita gente começou a entrar por causa dela. Até meus primos, que eram sedentários, né? Minha tia também começou a fazer o esporte por causa dela, né? Sendo um exemplo. Igual eu falo, a gente sempre carrega uma mensagem, né? E ela carrega através de nós, os próprios filhos, conseguimos levar a nossa mãe e ela está sendo essa mensagem para a galera. Sensacional. E esse incentivo dentro de casa aí é muito bom, né, cara? Né? É uma coisa que, igual eu falo, né? Eu entrei hoje no MMA, não foi porque eu sou bom, igual eu falei com você, porque eu sou habilidoso, não. Eu fui para as pessoas verem algo em mim, fraga. Tipo assim, pô, o Rian tem um talento, o Rian é diferente, né? E eu fui ver para conquistar essa admiração, não só das pessoas, como principalmente dentro de casa, que é minha família hoje, né? Cara, eu tô aí, né, tendo essa novidade que nós vamos falar. Sim. Que tô sendo referência, né? Dentro e fora de casa, tô carregando essa mensagem. Cara, sensacional e assim, baita presente pra sua mãe também, pra toda a família, né? Boa. Vamos deixar um abraço pro Max aqui, que é nosso aí. parceiraço aqui, ó. Quem Max viabilizou também. Max é um cara sensacional. Não é porque é meu irmão, não, sabe? Tive momentos assim que fiquei anos sem ver o meu irmão, né? E eu falo a verdade, esse momento que eu tô passando na minha vida é o momento que eu tô mais conhecendo ele, né? E eu vejo tanto que é um cara de bom coração e agora eu tive ele como referência no MMA, agora eu quero ter ele referência como pessoa. Eu quero ser igual a ele como pessoa também, ter o coração que ele tem, né? Sensacional. Max, tamo junto. Tamo junto, meu irmão. Valeu. Cara, me conta um pouco aqui, ó. Você começou no judô, acho que faz toda a diferença ter o apoio da família, né? Ter pessoas que acreditam ali no que você está fazendo, no que você está se propondo a construir. Mas quando é que foi, Rian, que você teve essa virada de chave do tipo assim, cara, eu amo esporte de combate, tô no Gil, já fiz judô. Quando que você virou a chave e falou assim, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida? Porque assim, imagino que não foi de cara, né? Sim, chegar... Como que você se tornou um atleta profissional? Construção. E antes de ser profissional, quando que você virou essa chave e você falou, cara, é isso que eu quero fazer? Então, como eu vou começar a história dele, a gente vai falando, eu vou construindo a história dele no início, que é um processo, né? Sim. Do judô, né? Eu saí do judô, tive que parar para trabalhar com 16 anos. Eu tinha acabado de vir da Bahia, Salvador, acabar de disputar o Campeonato Brasileiro, né? Eu fiquei deslumbrado, né? Porque cheguei num evento que tudo pago, até os 5 estrelas, falei assim, não, o esporte é isso aqui, velho. O esporte possibilita, eu nunca tinha saído de Minas, né? O esporte possibilita essas paradas, que hotel 5 estrelas, piscina, e voltei com essa, não com a vitória, fiquei em terceiro lugar no Brasileiro, nos Jogos Escolares, mas voltei com essa mentalidade, pô, eu quero mais. Só que quando eu voltei, tive uma notícia ruim, né? Tive que começar a trabalhar, né, cara? Meu pai chegou assim, você tem que ter uma profissão. Aí meu pai é um cara que tipo assim, é um cara que tem que respeitar porque não teve a cultura dele é diferente da nossa. Sim. É uma cultura que um cara que o trabalho suado ali, ele vai te render mais, né? Vai te levar num lugar melhor, te dar uma vida melhor. Então, eu comecei a fazer e ele tinha uma visão, você sempre gostou de carro, né? Sempre gostou. O pai sempre teve uma caixinha de ferramenta ali e comecei a fazer um curso de elétrico. E entrei nessa profissão de eletricista automotivo, cara, né? Quase abri minha empresa, né? Aí passei para mexer com mecânica de caminhão, isso aí foi me custando anos, foi me custando tempo, né? Afastei do esporte, né? E esse afastamento me deixou um cara sedentário, me fez com que me tornasse um cara obeso, né? Cheguei na obesidade, cheguei a pesar 120 quilos, né? Tanto que eu estreiei no profissional, no peso pesado, né? Minha carreira toda no começo ali foi nessa categoria. E cheguei num ponto ali falei assim, velho, eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida, né? Eu não posso ficar assim. Trabalho não vai me dar dinheiro, vai sim, mas minha saúde, tanto mental quanto física, não vai chegar a lugar nenhum. Aí eu
Voltei pro jiu-jitsu, né? Primeiro passo. Do nada, irmão, não sabia dar um soco. Os caras falaram comigo assim: tem uma luta de MMA pra você ali, amador, você quer ir? Eu falei assim: irmão, vambora. Sempre fui à disposição. Eu falei assim: irmão, vambora, eu quero ir. Sabia dar um soco, irmão. Sempre. Quando eu entrei no ringue, o cara falou assim: ó, esse cara aqui que vai te treinar é o Lucas Quirino, né? Lá de Betim. Cara, eu tomei tanta porrada, acho que me fez incentivar isso, o tanto que eu aguento apanhar, né? Esses caras sempre, a frase típica do boxe. Do rock, né? Não é o tanto que você aguenta bater, é o tanto que você aguenta apanhar. Você só acredita nessa frase quando você tá dentro do ringue. Entre ação. Exatamente. Apanhei tanto, meu irmão. Falei assim: não, vou apanhar não. Você é doido? Eu sou tão ruim, não. Eu te falei, eu fui talentoso. Apanhei demais, eu tô desengonçado. Esse cara me mandou um vídeo esses dias, nós dois treinando, cara. Nossa, eu era todo vacaiado. E fui nessa luta, cara. 1 mês de treino e fui lutar com esse cara. E eu tive muitos sonhos, cara. Sou um cara que sonha bastante com algo que, né, espiritualizando a parada, não. Mas eu tive muitos sonhos de eu lutando com o Roy Nelson. Caraca. Roy Nelson, cara lutador. Lembro dele demais. Pô, você é doido? Sim. Nocauteou, acho que, se eu não me engano, Minotauro. Era uma máquina. O cara era uma máquina, velho. Sonhando lutando com esse cara, em véspera de pandemia e tal, treinando como dava, né? Por causa dessa questão de fechar as academias. Então eu treinava sempre quando tinha disponibilidade de algum local que permitia abrir, ou em casa mesmo. E rolou um evento que era permitido apenas em Lagoa Santa. Lagoa Santa, isso. Aí poderia ter um evento, o único lugar que tinha essa possibilidade de ter um evento só que fechado, e me chamaram, eu fui, né? Aí nesse evento, irmão, aí esperando, né, o cara chegar, aí tinha uma cadeira lá que era de 2 lugares, cadeira de hotel. Aí igual eu falei, isso é um mundo de esporte, hotel 5 estrelas e tal. Senão eu tô vivendo a parada de novo, que chique, velho. Demais, né, Já cara? voltei minha cabeça lá na época de fazer judô. Pô, hotel 5 estrelas, tudo pago, aguinha pra cá, aquele tratamento com o atleta. Assim, tô voltando a viver o que eu sempre sonhei, irmão. Aí eu já tive aquela sensação, tô no lugar que eu quero estar. Né, esqueci a oficina, ficou tudo pra trás. Ali carregava o que era eu, de verdade. Ali que você virou a chave, então, que você falou, cara, é isso. A chave, dentro da cabeça. Exato. Assim, é isso que eu quero. Tinha um sofazinho de 2 lugares, né? Voltando aqui. Chega o cara e senta, ocupa as 2 vagas de sofá. Cara, meu irmão, o cara era o Roy Nelson em pessoa, boy. Até o corte do cabelo, o cara era igual. Acho que pelo fato dele parecer o Roy Nelson, ele quis imitar um corte de cabelo. Irmão, era o Roy Nelson, assim... Era o cover, era o sósia que fala, é o sósia do Roy Nelson. Impresso ali na sua frente. Eu falei assim, aí meu treinador olhou pra mim e falou assim: Rian, tamanho não é documento não. Aí eu tremendo, né, falei assim, então vamos matar ele. Mas na minha mente, assim, pô, tô fudido, né? Cara, chegou na luta, aí quando fecha a grade, eu sempre falo, eu transformo, eu sou outra pessoa. Ali eu carrego meus problemas, as minhas aflições, né? Tudo que eu passei, tudo que eu sofri, tanto que eu apanhei para aprender a dar um soco, né? E a luta não durou 16 segundos, eu nocauteei ele. Puf. Nocauteei ele, acho que foi o nocaute mais brutal que teve. Acho que nem postaram a luta, que rolou até um processo lá de divulgação de imagem. Uma luta brutal. E foi minha estreia no MMA, amador, né? E foi ali que eu comecei a minha história. Falei assim, é isso que eu quero, velho. Sabe quando você ganha, você parece que tira um peso das suas costas, assim, sim. Pô, velho. Afirma aquilo que você tava pensando, acreditando. Achei a parada. Porque pra mim, isso eu tinha perdido há anos atrás. Quando eu tinha 16 anos no judô. Pra mim, isso aí não existe mais na minha vida. Você entende? E isso aí era uma história que é uma página virada. Pô, 16 anos, eu tô com 26. 10 anos se passou. Eu vou viver o que eu vivia 16 anos atrás. Aquilo ali foi a virada de chave, igual você falou, a virada de chave. Exato. Aí é outra história, aí começou o processo. Ô Rian, e ali você se encontrou então com o Rian, que você recuperou ali a conexão com a vida, né? Com o propósito, com o esporte. Isso mesmo. Cara, e assim, acho que nem tudo é flores, né? A gente tá aqui para contar a realidade das coisas. Sim. Quando você teve essa virada de chave, aí depois que passa, né, o momento do torneio, da competição ali, que você volta para casa. Você volta para casa, você já vivia só do
da luta, como é que era? Você dividia ainda o seu tempo entre um trabalho e a luta, ou já teve a oportunidade de cara e falar assim, pô, tem um contrato aqui na mesa, bora fazer isso aí? Esse é o maior sonho, né? Sonho de todo atleta, De todo atleta, sem dúvida. Isso aí, até hoje eu vivo do trabalho e do treino. Até hoje eu concilio os horários. Mesmo participando de eventos internacionais, igual eu falo, cara, é tanto não que eu já escutei que já tô acostumado, eu não tenho medo não. Se eu for receber mais um não ali, eu continuo insistindo, você entende? É foda que a gente pensa que quando vai dar certo a parada, vou disputar uma luta ali e vou conseguir, né? Patrocínio, ajuda, só que a realidade do atleta é essa, né? A gente tá ali assistindo a parada e você tem aquele momento de glória, aí passa uma semana, duas, volta tudo de novo. Aí começa do zero. Exato. Todo atleta de MMA é a mesma coisa. Você luta, batalha, e quando passa 2 semanas ali, passou aquela tensão de vitória, nossa, você ganhou, aí volta a mesma coisa, a mesma história. Você volta a trabalhar, volta a treinar e você volta a garimpar de novo. Cara, volta pra vida... Não é história triste. Não é história triste. É o desafio real, que tem pra manter, né? Bom seria se pudesse fazer só isso, mas aí volta pra um mundo real que dá a impressão que você se conecta com algo que é paralelo. E não é, na verdade. Exatamente. É algo que você vai conquistar. Cara, e assim... tô muito feliz de estar trocando essa ideia com você, porque total admiração por você e todos os atletas no Brasil. A gente sabe que, assim, viver do esporte no Brasil nunca é fácil, nunca foi, né? Apoio, patrocínio, infraestrutura, seja da luta, seja de outras modalidades também. A gente vê muito isso, né? Às vezes chega na Olimpíada, aí toda a audiência que assiste vira especialista de qualquer esporte, né? Sim. Acho que o Brasil, para ser bom, tem que ir lá e ganhar o ouro, o prata, o bronze, mas... muitas vezes, só de você chegar na competição e viver um pré-olímpico, ali um ciclo de preparação de 2, 4 anos, não é fácil. Para você chegar pronto lá na parada. Então, assim, cara, eu sei que não é fácil, né? E, pô, tu encara isso com um sorriso no rosto e falou assim, cara, não é história triste. Você já falou umas 3 vezes aqui. Não é história triste. Sincero com você, eu só relembro isso em podcast, em troca de ideia, porque eu não fico lamentando, nem pensando nisso não. Eu vivo hoje, eu vivo o que eu tô vivendo agora e Deus é muito bom comigo, irmão. Ó, só ter tirado de oficina, sabe? Você não ter perspectiva de vida, você tá ali só cumprindo horário, sabe? Você tá cumprindo horário ali. E quando você chega em casa, você tem na cabeça que amanhã vai ser igual o dia anterior. O dia de amanhã vai ser o mesmo dia de hoje, entendeu? Só que eu vou fazer amanhã a mesma coisa. Aí quando você tem um final de semana, você tem uma luta marcada, fala assim, não, essa semana vai ser diferente. Cara, é outra parada. Você tem um sentido pra viver. Exato. E é uma coisa que eu escutei, e eu levo isso pra minha vida inteira. Quando você acha um sentido pra sua vida, um sentido pra viver, não desiste não, irmão. Agarra com todos os seus unhos e dentes, porque quando você desiste, você para de viver, você começa só a sobreviver. A sua vida é jogada para escanteio, você só sobrevive só. Você tá ali, você tá trabalhando, você chega em casa cansado, é a mesma rotina. Aí você começa a se tornar um cara deprimido e cansado, sabe? Sem ter aquele tesão de acordar no outro dia. Quantas vezes, cara, eu falei assim, se eu acordar bem, se eu acordar, mesma coisa. Você entendeu? Quantas vezes, irmão? Hoje eu posso estar desfrutando, hoje eu tô colhendo meu trabalho. Hoje eu tô, sabe? Sorriso no rosto, né? Inspiração da família, acho que é o mais importante, sabe? Sem dúvida. Motivo como meio, sabe? Sim. É meio estranho até estar falando assim, a gente fica meio emocionado, porque, velho... Que é verdade, que né? a gente o coração. passou, cara. Exato. Tanta coisa, irmão, tanta coisa. Que eu falo assim, Deus, não era nem pra eu estar aqui, velho, né? Essa mudada de sair de oficina, irmão. Nossa, eu cumpri horário. Tinha dia que eu chegava em casa, era meia-noite. Tinha dia que eu cheguei de serviço, era 4 horas arrumando caminhão na rua. E eu falo com você, a história é triste não. Tive que passar pra dar valor que eu tenho hoje, sabe? Tive que passar. Se eu não tivesse passado, não dava valor não. Sim. Você entendeu? Eu falo, tive que passar. Isso foi bom.
E é isso, desfrutando com meus amigos, Demais. treinando pesado. Igual eu falei que você, eu tive o prazer enorme de treinar com borrachinha, com a Norma. Esse dia eu tava lá na Shootbox, né, em São Paulo, Diego demais, Lima. cara. Você trocando ideia com os caras assim que você via só por televisão, cara. Isso aí, você imagina o que é o seu sonho sendo realizado? Você tá chegando, irmão. Você tá chegando, pô. Brasil e mundo aí, ó. Avisa aí que o Rian tá chegando, hein? É isso Rian tá aí. chegando, hein? Fica esperto. Fica esperto não que você vai ver. Irmão, conta pra mim aqui. Dentro de casa lá, a gente já falou um pouco aqui, você já tinha já o apoio da família, tinha o irmão ali que foi traçando o caminho também, o Max. Cara, quem mais ali dentro dessa trajetória até tu chegar aqui que te inspirou? Quais são suas inspirações, assim? Cara, no mais ali foi meu irmão. Foi mais meu irmão, que foi uma inspiração muito grande pra mim, né? Todo podcast eu falo dele, que até assim é repetitivo, mas tem que ser repetitivo aí, porque as pessoas têm que lembrar, né? Tem que lembrar de onde que eu vim e em quem eu me inspirei, sabe? Que dentro de casa mesmo, a admiração eu tive. Depois que o pessoal viu que não foi só uma distração que eu tinha, né? Tanto a mãe não gostou. A mãe tinha esse medo, meu filho, você vai machucar. Aí depois de um tempo você vê a mãe correndo ao redor do octão, uma foto dela lá na grade, irmão. Assim, as mãos dentro da grade lá, o pessoal tirando ela. Ela você vibrando. Entendeu? Vibrando lá. E o cara lá, cara grande, o cara tinha 2,8 m de altura, e eu era mais gordinho, então lutando na categoria acima, peso pesado. E meu Deus, minha mãe assim não queria falar comigo, ela falou depois, né? Meu Deus do céu, esse cara aí vai matar o Rian, coitado. E ela vibrando, ela viu que eu tinha garra, sabe? Acho que é o primeiro evento que ela foi, e ela ficou... Pô, ele tá num lugar que ele é bom, fazendo o que ele gosta e é bom no treino. Ela vibrando lá fora, isso aí, cara. Da hora. É uma coisa que eu te falar, não é clichê, mas dinheiro nenhum no mundo paga, irmão. Todos esses eventos que eu lutei, eu não ganhei mais que 300, 500. Hoje em dia, nesses 2 últimos eventos, eu ganhei um pouco a mais, certo? Que são eventos reconhecidos internacionalmente. Ok. Mas até chegar nesses eventos, eu lutava por 300, 200 reais. Irmão, isso aí não paga nem o remédio que você toma para você recuperar no outro dia. Você entende? Nem a água que você toma para você repor o peso. Então, eu lutava, não é por dinheiro. Eu lutava pra dar motivo de alegria pra minha família, sabe? Nossa, aí realização também, né? Cara. E nada melhor do que você tá... Como que é a sensação, assim, do dia que você vai lutar e você sabe que sua família tá lá, tá todo mundo lá por você e tem gente que acredita vibrando, em você, cara. Vibrando, né? Sabe quando a gente reunia... Hoje não, hoje é muito difícil acontecer isso, né? Mas quando a gente se reunia pra gente assistir um jogo da seleção, sim, a gente só via aquelas pessoas assim que você tem mais afinidade. Vamos lá reunir, fazer um churrasco, vamos assistir o jogo da seleção e todo mundo de amarelinha, pá. Era essa a sensação, irmão. É a sensação que eu pude trazer de volta, sabe? Mas no meio das pessoas que eu amo. Demais. É isso. É aí que eu falo com você. Irmão, isso aí eu não quero perder. E não tem dinheiro nenhum nesse mundo que pague isso aí, não. Sabe? Não tem. Igual eu falo que você não é clichê, cara. É só quem vive que sabe. Não, boto fé. Não tem. Boto fé. Isso é muito satisfatório. Do que você falou aí, assim, a gente conhece um pouco do Max também, né? A gente tem algumas trocas. Sim. Inclusive, assim, o Max, ele já sabe, hein? A próxima entrevista aqui é a dele, hein? Ele não foge do ringue que eu sei, ele não vai fugir do podcast também, não. A gente vai chegar junto ali, tá? Ia tá forte, tá forte, não tá? Ô, Max, tá pesado. Estamos te esperando aqui, meu irmão. Vamos te esperar aqui, ó. Hoje eu vim no Rian, depois a gente vai falar do Rian através do Max também. Vamos falar de esporte, porque é tudo conectado. Cara, me conta uma coisa. Dentro do cage ali, do octógono, qual que foi a luta mais pesada até hoje, assim, que você já enfrentou? Irmão, eu não tenho medo de cara brabo, eu não tenho medo de cara que quer promover a luta, eu não tenho medo de cara que quer mostrar ser mais brabo que eu na encarada, não tenho, cara, não tenho medo. Já enfrentei coisa muito pior nessa vida, não é dentro do octógono, fora, né? Aí vivi coisas, presenciei coisas assim que me fez me tornar um cara assim que tem medo de qualquer coisa. Então esses caras não vai me deixar inseguro na luta nem nada. Pô, não que luta vai ser difícil, não.
cara que vai me deixar com medo mesmo é o cara simples, que tá ali, que vai estar calado, que promove a luta da maneira, sabe, tranquila, cara que é família, o cara que tem. Porque com o que eu vou me manter? Eu tenho minha dívida, eu tenho meus sonhos, tenho que comprar minha motinha, meu carrinho, né? E essa foi uma luta a luta comigo mesmo, sabe? Era uma guerra que eu nem dormia de noite, a batalha ali. Pior coisa, cara, é quando sua mente não tá alinhada. É a pior guerra que tem, irmão. Né? Se a mente não tiver em dia, aí a batalha é ali consigo mesmo, você tem que, pô, vai dar certo, você tem que ter uma fé ali que vai sobressair as suas dificuldades, seus problemas. E foi eu largar tudo, não olhar para trás, não ter mais segunda opção, né? É igual eu volto a falar, não é história triste, foi decisão minha, né? Eu que decidi. Eu custei, cara,
Falei que você era eletricista de carro, custei ter um emprego bom, velho. Quando eu tenho, parece que é até um teste, sabe? Quando eu tenho um emprego bom, tinha essa estabilidade, ticket de refeição bom demais, salário bom, estável, para um cara assim que trabalhava de carteira assinada, um horário bom. Às vezes eu fazia meu horário ali porque era uma empresa que era da prefeitura, então eu tinha uma estabilidade, o pessoal gostava muito de mim. Eu era muito prestativo, sabe? Sempre fui, em todas as áreas. Sempre fui muito prestativo, então o pessoal gostava muito de mim. E você largar tudo isso aí e falar assim, eu quero outra parada. Eu vou experimentar outra coisa. Tô indo embora, viver minha vida, meu caminho. Não vou olhar pra trás, não. Da hora. E fui, irmão. Da hora. Sim, sabendo que a gente sempre tem uma incerteza, a gente carrega, né? Mas sabendo que eu sou bom e sabendo que eu ia dar o sangue pra fazer acontecer. Se acontecer, bem. Se não acontecer, eu dei o meu melhor, sabe? E é isso, cara. Doido. Você tá colhendo assim... Chegou momentos, meu irmão, que eu falar assim, cara... Será que eu fiz a coisa certa? Vai sem olhar pro lado, irmão, isso. Você não pode olhar pra trás. Não pode, né? Porque quando você olha pra trás, bate uma sensação de arrependimento, entendeu? Bate uma sensação de arrependimento. E essa sensação você não pode ter durante o processo. Então, todo processo que a gente tem, qualquer carreira profissional, independente se é um atleta ou se você... sei lá, tá cursando alguma coisa, tá fazendo uma faculdade que você, às vezes, se dispõe a lidar seu tempo todo ali pra parada, sabe? Você tem um processo a cumprir ali. Velho, o processo não é fácil. Fala em um cara que é um médico aí, o tanto que ele ficava estudando para ser médico, né? Um advogado, tanto um juiz, um promotor, tanto que ele estudou para ser promotor. Um cara que é da Polícia Federal, noites desenclaras, que passou estudando. O processo não é fácil, o processo ele é ruim, né? Para te fazer dar valor. Tudo, cara, na sua vida, né? Esse processo que você passa, né? Do seu sonho, do que você quer, não vai ser uma coisa boa. Vai ser bom depois que você colheu e você olha para trás. Pô, aí você tem uma história para contar e você respira, fala, pô, lembra daquilo lá? Você dá aquele suspiro assim, valeu a pena. Lembra daquele dia? Lembra daquela vez? Vai ser assunto numa roda de amigos, cara. Exato. É isso. Cara, e você tá falando assim uma coisa muito legal, que sempre foi um cara ali que se abriu mão, né, de um trabalho ali que é considerado estável, sucesso para toda a população, para viver o seu sonho. E você sempre esteve disposto a ajudar e tal. Você acha que... Qual foi o maior ensinamento que a luta te traz e que você vive isso assim na prática, fora do ringue, dia a dia? Cara, Depois a notícia que eu tive, né, ontem, né, desse contrato novo que eu assinei, eu sempre fui um cara de muitos amigos, né? Acabava as lutas, eu fazia churrasco lá em casa, com meu próprio, até com o ticket que eu trabalhava e lutava, né? Até pouco tempo, eu parei de trabalhar tem 2 anos, né, de carteira assinada. Então eu pegava ali e comprava tudo do bom e do melhor para receber as pessoas lá em casa. Na hora. Nossa, cara, isso aí é o que eu falo, que você não tem dinheiro que paga. Só que nessa caminhada assim, velho, eu aprendi que nem sempre todas as pessoas que estão do seu lado torcem por você. Isso é fato, né? Às vezes, tava até vendo um vídeo aleatório, parece que quando eu penso muito numa parada, parece que o celular escuta hoje em dia tem isso, daí acaba você passando um vídeo ali que tem tudo a ver aquilo que você tá passando. Estamos sendo observados o tempo inteiro. E passou um vídeo do cara do Hungria lá, falando que se quer conhecer alguém, conta os seus planos, suas histórias, seus sonhos, né? E fala que está sendo realizado e vê o brilho no rosto dessa pessoa, né? Isso eu vi, teve muita gente que parece que o brilho sumiu quando as coisas estavam dando certo. E quando essa luta aconteceu pra mim, cara, até conversei, o menino mandou uma mensagem, eu sabia que você ia conseguir. Teve muita gente, não vem ao caso, palavras dele não vem ao caso, que falou que pra não andar muito com você, que você não ia muito pra frente. Cara, isso aí, sabe, igual eu falei, volto a falar. Eu fiz tudo pra ter essa admiração e eu vejo que essa admiração, a única que eu posso esperar da minha própria família, dos meus amigos de verdade, que eu sei quem são, sabe? E a vida me ensinou isso. Às vezes vai ter momentos
que você vai ter que andar sozinho. Às vezes vai ter decisões que você vai ter que tomar sozinho. Você não pode perguntar a ninguém, porque às vezes você está perguntando a pessoa errada, né? Então a luta em si me ensinou isso aí, né? A comemorar com as pessoas certas, Entendi. a estar ao redor de pessoas certas, pessoas boas, com boa índole. Querendo ou não, a gente vive um mundo de porrada, né? Trocação de porrada, Combate. de sangue, combate, mas ensina muita coisa boa. É a filosofia, né, que a gente fala, a gente não pode perder das artes marciais, que ensina muito isso aí, né? A ter do lado as pessoas que vão te carregar quando você não conseguir andar mais. O que a gente estava falando, vai conseguir levantar seu braço, colocar uma blusa em você quando você não tiver força. E é isso que a artes marciais me ensinou. No momento que eu estava com minha casa cheia, por uma decisão que eu tive de troca de local, né, para tentar minha evolução, do dia para a noite essa casa se esvazia. Você entende isso? E eu sou um cara que, eu não faço para mim, eu faço para as pessoas terem, sei lá, uma inspiração, né? Eu carrego uma mensagem, sabe? Carrego uma mensagem, eu tento levar uma mensagem onde que eu vou, onde que eu passo. E quando isso aí já... Esse pensamento meu já muda, e vejo as pessoas virando as costas para mim, eu falo, velho, eu tô fazendo essa parada aqui por quê? Então a arte marciais ensinou isso aí. Vai ter momentos que é só você. E você tem que saber com quem você tem que contar. Então, volta a falar do meu irmão aí, cara. É o cara que eu tiro todas as minhas dúvidas, né? Você tem que ter um confidente, sabe? Sim, com certeza. É o cara que eu tiro todas as minhas dúvidas. E é isso. As mensagens estão isso. Sei que não é uma coisa boa, né? Mas eu falo, de tudo você tem que tirar um bom proveito. Tudo, mano. Até das coisas ruins. Tudo na vida é um aprendizado, né, cara? Você tá passando a fase boa ou ruim, alguma coisa ali você vai aprender como bagagem para a próxima etapa do processo, não é isso? Exatamente. É isso. Cara, fica à vontade aí, ó. Quiser tomar uma aguinha. Eu queria aproveitar esse momento aqui também para fazer um agradecimento especial aqui para a Layback Water, que é um dos nossos parceiros que nos apoia. É uma água especialmente desenvolvida para você, para mim, para todo mundo, para nossa comunidade de esportistas. Seja você do skate, do surf, do MMA, da bike, é uma água saborizada, uma água repleta de vitaminas, pronta para te hidratar no seu dia a dia aí, para que você possa ter um bom resultado e uma boa performance. E valeu, Layback. Eu tava vendo aqui, viu? Cheio de vitamina. Vitamina B3, vitamina B5, B6, B12, vitamina C. Você tomar essa água aqui, meu amigo, já é os nutrientes, você ter um treino de bom rendimento durante o dia. É isso aí. Valeu, Layback. Saúde aí, tamo junto. Valeu, Layback. Irmão, me fala uma coisa. A gente falou aqui de... Tá sendo muito bacana esse papo aqui, porque deu para conhecer um pouco ali da infância, dos desafios, e agora você se tornou um atleta há 2 anos já no profissional. Estou. Eu sei que a audiência tá curiosa e a gente vai contar qual que é a novidade que o Rian veio trazer. Mas antes, Rian, como que é o dia a dia de um atleta de elite, de performance ali? Como que é a sua vida hoje, assim? Qual é a sua rotina? O que você faz? Como é que é a preparação? Conta um pouco pra gente. Irmão, então, acorda cedo, né? E a gente tem que ter uma boa noite de sono para ter um rendimento, né? Um rendimento assim que a gente tem que fazer uns 3 treinos por dia. Sim. Então a gente tem um treino de preparação física, tem um treino profissional que dura em torno de 2 horas, 2 horas e meia, dependendo do treino, né? Não é um treino fácil, né? E depois a gente tem que ter um treininho de noite ali de manopla, fazendo com que a gente tenha algumas correções, né? Corrigir o que está errado. Às vezes a gente persiste ali em corrigir, às vezes se frustra a gente se frustra no próprio treino. Pô, não estou conseguindo executar com perfeição. Pô, imagina na luta eu ter que melhorar rápido, entendeu? Hoje a gente tem essa cobrança. Então é dormir bem, cara, alimentar bem, sabe? Alimentar bem. Às vezes é muito difícil a gente ter uma suplementação adequada. É difícil a gente ter uma suplementação. Esses dias eu fui para São Paulo, irmão.
Aí o cara falou assim, vocês tomam creatina? Eu falei assim, creatina? Toma água, meu irmão. Não tem creatina, não. Eu falei assim, sério, você não tem creatina? Atleta de alto rendimento, você tá no profissional? Você tá no profissional há muitos anos. Se você não toma creatina, isso é o básico. Eu disse, não, irmão, isso aí a gente trabalha com o que tem, né? Não tem. Então, é isso, a gente se alimentar bem, né? Se quem tem as condições de uma suplementação, tem uma suplementação, porque o desgaste físico é muito grande, né? A gente chega a ter overtraining, né? Acontece muito, né? A gente tem overtraining, quando seu corpo está numa exaustão tão grande, que é muita dor ali, você chega a ficar numa situação até... Não, aí é o que a gente apela pro remédio. Eu não gosto de remédio nem, meu irmão. Esses dias, quando eu fui para São Paulo, eu travei meu corpo todo. Eu não tava conseguindo levantar da cama, pra você ter ideia, levantar da cama. Só que aí eu tava fazendo um camp do cara que lutou sábado agora, o Marco Túlio, Matuto. Ele é de Uberlândia. Cara sensacional. E eu tava fazendo um camp dele, né? Tava ali treinando com ele. Tava na última semana, eu tô travado. Assim, treinando preparação física, treinando escolinha que fala que é correção, né? Que eu falei que não tem que se corrigir. E fazendo treino de alta performance. E eu cheguei segunda-feira, eu tô travado. E era dia de sparring, dia de porrada. Falei assim, irmão, não tem remédio. Eu olhei lá, não tinha remédio. Falei assim, cara, eu vou. Só falei com ele, eu falei assim, irmão, tô rolando meio travado, custei levantar da cama. Eu tô aí. Aí eu fiz o aquecimento. Aí o primeiro soco, meu irmão, eu falei assim, agora vamos treinar. Tô nem com dor não. Eu deixei a dor de lado e fui treinar. Esquece. E fui. E no outro dia a mesma coisa. E foi, tipo assim, dou graças a Deus, né? Foi na última semana do camp dele. E consegui, cara. Coluna travada, tava com dificuldade de andar, pra você ter ideia. E é isso, é a vida do cara de alta performance. Não é saúde, já falo de cara. Aprende a lidar com a dor, com os desafios ali do corpo. Uma questão saudável para o médico em sã consciência, ele falaria o quê? Fica de repouso. Um mês. Um mês. Um atleta de alto rendimento. Impossível. Que qualquer hora pode oferecer uma oportunidade de ficar um mês parado. Não vai. Então, irmão, remédio para dentro, fogo no parquinho e bora pro trabalho. Bora. Cara, e assim, durante a semana, você treina todo dia. Mas como é que é dividido isso? Tem dia que você faz... Por ser MMA, né? Você tem várias habilidades ali de combate. Tem um dia que você treina boxe, um dia que você treina Muay Thai, um dia que você treina Jiu. Como que você divide isso? E assim, por mais que... Por questão das dores ali, como é que você faz a recuperação? Você costuma fazer banheira de gelo, físio? Tem algum protocolo ali na sua semana? Cara, a físio, eu trato com a Lu, né? A Lu, que é a Luísa, até que é a mesma fisioterapeuta da Norma, né? Foi ela que me indicou. E, tipo assim, a recuperação que eu vou lá só quando tô no ápice mesmo, é muito travado. Aí o processo que ela faz a correção que ela faz da preparação física, da recuperação física, é na preparação mesmo, né? Que é o exercício que ela faz, passa para eu fazer. Aí eu só vou lá fazer essa recuperação no dia que tá mais lesionado, né? Constituindo uma dor intensa. E a questão dos treinos, né? A gente divide sempre fazendo 2 sparrings por semana, sendo eles um sparring de boxe com queda na segunda. O grappling, né, que é muito importante, que é a arte que está predominando no MMA, que a gente tem que ficar ligeiro. O grappling, hoje em dia, os russos, né, tá mostrando aí que a arte no chão está predominando, né? Esse grappling russo aí a gente tem que ficar cada dia mais atualizado, porque toda hora a arte marciais não é a mesma, cara. Não o tempo inteiro, né? Evolui. Igual o futebol, fala assim, o futebol mesmo, não. Você vê um país aí que você nunca viu na vida ganhando, né, de time aí que tem vários anos aí no topo. Isso aí sempre vai mudar, o esporte sempre vai mudar. Sim. Você ser um atleta de alto rendimento, então você tem que se atualizar. E a gente faz esse grappling, né, até com um cara do Irã, iraniano, o Shahin. Então a gente pega um grappling lá de outro país, né?
E a gente tenta se adaptar, porque um grappling que é igualado ao grappling dos russos, né, velho? A gente já tem um treinamento mais adequado, né? Então a gente vê que qualquer movimento ali faz toda a diferença. E na quarta-feira a gente volta com o sparring de MMA completo. 5 minutos, situação real, caiu, progressão no chão, a gente consegue dar andamento no chão, em pé, a gente ali faz uma situação real de luta mesmo. Né? Quinta-feira volta com grappling, né? A gente dá mais uma garimpada. Sexta-feira faz um cardio pesado, que é um cardio, não é um cardio, vamos fazer bicicleta. Atleta de até amadores, vou dar um recado para vocês. Correr, andar de bicicleta, não é a mesma coisa que uma situação no ringue. Por que tem muito atleta que cansa, morre no gás, mas o atleta tem um condicionamento físico muito bom, o atleta corre todo dia, porque o treinamento é diferente. A gente faz um 20 por 20, né? Que é várias situações que podem ocorrer numa luta. A gente faz saco de pancada, ajuste no chão, alguém te forçando a ficar no chão, você forçando a levantar, que é uma força mais isométrica. Então você tem esse trabalho do chão, né? 1 minuto no chão, 1 minuto trocando porrada, 1 minuto de manopla, 1 minuto você controlando a pessoa no chão, 1 minuto do cara te pressionando na grade, 1 minuto de você pressionando o cara na grade. Então são forças diferentes. Esse aí é um cardio correto para ser executado por um atleta de alto rendimento de MMA. É tipo um Tabata, assim? Você faz de 20 segundos numa atividade, descansa, daí já entra na outra. Isso. Vai fazendo um circuito rápido. Circuito rápido, exatamente. Porque eu entendi o que você falou. Não é basta ser um corredor, tem que fazer força. Respira, recupera. Explosão. Força de novo. Recupera, vai de novo. E tem que ser o ciclo, porque o estímulo é esse, né? 5 minutos fazendo a mesma coisa. Por que 5 minutos? Que é o tempo padrão de uma luta. De uma luta. E, cara, você costuma assistir, analisar a luta de adversário que você vai lutar? Como que você se prepara, assim, nessa questão? Cara, não só a luta, mas como a vida dele influencia muito também, né? Eu começo a acompanhar o cara, começo a ver as lutas, né? Não só as lutas, como a vida, o dia a dia, entendeu? Isso aí tudo influencia. Então é uma análise técnica, né, que a gente fala, um estudo que a gente tem que ter, né? A gente tem que ver os erros dele, a gente tem que ver onde que está uma falha, que ali pode ser o caminho da vitória, entendeu? É igual eu falo, o MMA não é aquela parada de tiro de meta mais, não é uma luta livre, né? Hoje em dia é entretenimento. A gente tem que ganhar e ainda fazer uma boa performance. Sim, né? Com certeza. Igual tem um evento que se você ganhar, não é tudo. Você tem que fazer uma boa performance. E aonde que a gente vai conseguir executar uma boa performance? Em cima da falha do nosso adversário, entendeu? E é isso que a gente busca hoje em dia. Então é estudar mesmo, tirar um dia, sentar todo mundo, a galera, abrir o notebook lá e ver as lutas do cara, tomando cafezinho, isso aí. Pô, e porque eu ia falar uma coisa. Todo mundo se prepara, né? Você analisa a luta, você faz o treino, a semana. Todo mundo tem um plano. Já escutou essa? Todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara. Isso é real, pô. Não é? Isso é real. Você entra analisando, pá, e na hora Tomou um soco na cara, pô, bagunça tudo. Bagunça tudo, né? O que eu tô fazendo aqui? Já pergunto, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô aonde? O que eu faço agora? E tomar decisão é muito rápido lá dentro, não é? A decisão A gente fala muito isso, a gente fala do tempo de reação, né? O reflexo de um lutador, ele tem que ser... Ele tem que tomar uma decisão, ainda mais no MMA, que tem a luta no chão, ele tem que tomar uma decisão muito rápida. Tanto questão de milésimos, né? Eu lutei eu fiz uma luta com um cara que é de Cuba, ele é do grappling, né? Ele tem um grappling cubano absurdo, né? Ele foi das Olimpíadas participou das Olimpíadas de wrestling. Esse cara, ele tomou um knockdown, pra você ver, tomou um knockdown, e ele no chão, ele conseguiu me agarrar e me derrubar, assim, desacordado, foi no automático. Você entende isso aí? Como é que o corpo dele é uma coisa assim, muito interessante, eu fiquei vendo isso aí. O corpo dele tá acostumado a fazer uma parada automaticamente,
mesmo ele não tendo controle das suas próprias reações. Ele fez porque ele está acostumado a fazer. Você entende isso aí? Ali. Repetição. O cara me derrubou, bonito, fez o trabalho assim, não teve erro na queda que ele me projetou, colocou na grade e me colocou em posição de, tava atacando, agora tem que me defender. Você entende isso? Eu que tive um pensamento muito rápido, ele me derrubou nocauteado, eu tive essa percepção. Então eu levantei corretamente, consegui me desvencilhar, levantei corretamente, busquei o nocaute, né? Então eu vi que mais uma mão derrubava ele. Mais uma mão derruba. Eu tava na minha cabeça, eu tenho que encaixar mais uma mão, só mais uma mão. E foi dito e feito. É o que nós estávamos treinando dentro do corner. Tem um vídeo, cara, que tá certinho nós treinando. Cruzado, direto, por cima, direto com a mão virada, certinho. A gente treinou na manobra, minutos antes da luta. E foi dito e feito. Cruzei por cima, overhand, mão direita. Acabou a luta. Aí finalizei a fatura. Pagou a fatura. Aí. Cara, e tipo assim, a luta, isso aí que você tá falando da repetição, do movimento, é quase como se fosse uma dança também, não é? Exatamente. Porque, tipo assim, se aprende a fazer uma sequência e aí você falou, ele fez isso meio que inconsciente ali também. É quase que uma dança, né? Dos movimentos ali pro corpo. O corpo normalmente acostuma ali, né? Sim, com o movimento Acostuma com o movimento, tanto de luta de grappling, né? Que é uma luta de agarrada, tanto de boxe. Vai ter momento ali que você tomou um knockdown, ou você vai dar um knockdown, deu um knockdown no meu adversário. Não é porque eu dei um knockdown nele que eu vou dar mole. O cara pode ter um reflexo muito bom e pode me revidar com a outra mão, mesmo às vezes ali meio grog, meio tonto. Então, acaba sendo automático. Todo atleta treina. Então, todo atleta tem essa automatização dos golpes. Do movimento, né? Veio um tufo. Já sabe mais ou menos a sequência ali, a repetição, né? Repetição. Aí igual a gente fala, repetição, aí acaba sendo automático. Repetição, o tempo inteiro, até se tornar algo inconsciente, né, Rian? Inconsciente, exatamente. Que você sabe fazer sem pensar. Sem pensar. Já é um movimento natural. Legal demais. Cara, vamos falar agora do assunto mais esperado desse momento aqui. A grande novidade que está chegando aqui para geral é Rian Gandra, para quem não conhece aqui, é nosso atleta brasileiro, representante do Brasil aí no MMA, esporte de combate. E Rian, vou deixar você contar, não vai ser eu a contar não, vou deixar você contar aqui para a audiência e a gente vai falar sobre isso aí. Por favor, fica à vontade. Fala galera, e é isso, né? Recebi esse convite maravilhoso de estar com essa presença maravilhosa, né? Esse cara aqui sensacional, contou um pouco da história dele pra mim também, né? Vou te conhecer. E no dia que ele me chamou, poucas horas depois, houve uma notícia muito boa de um contrato aí, que a gente vamos estar dentro do Contender Series em agosto, dia 26. Vamos lá. Vamos lá representar o Brasil, vamos representar Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Fazendo a performance da noite, tá? Porque o Contender Series é igual a gente tá falando. O Contender não é ganhar, não é questão de vitória, é questão de performance. É dar o melhor, é dar o sangue ali dentro do octógono. E a gente já está preparando isso, é o melhor que a gente sabe fazer. A gente já está preparado para essa situação, né? Então eu falo com você, é algo que a gente construiu há anos atrás, né? Eu não vou para vencer, eu vou para fazer o meu melhor. Perfeito. Cara, e assim, Contender Series, para quem está assistindo, é um qualifier, né? Uma pré-seleção ali pro UFC. Sim. Né? Você me falou até no WhatsApp lá assim, irmão, eu tô participando da entrevista mais difícil de emprego do mundo, assim, tipo, a mais pesada de todas ali, porque só chega as cabeças ali que tá todo mundo querendo. Todo mundo tá querendo entrar todo na parada. Todo mundo tá querendo, Imagina uma entrevista do emprego, vamos colocar uma situação de uma pessoa que não luta, né? Pô, o cara quer um emprego, tá num serviço lá, o patrão dá uma luva pra vocês, assim, fala assim, quem sair vivo aqui, vai conseguir a vaga. Esse cara vai se matar, meu irmão. Só os gladiadores, entendeu? Esse cara vai se matar, os caras não precisam saber dar um soco. Mas os dois vão se debuiar na porrada ali, porque quer o trem, quer o contrato. E é isso aí. E como que rolou, velho? Como é que foi, assim, tipo,
Você recebeu um WhatsApp, um e-mail, alguém te ligou? Como que rolou esse convite, assim? Como que é? E também, já emendando a pergunta, qual que foi o sentimento na hora ali que você falou, pô... Cara, e eu vou ser sincero com você, eu tava cogitando de entrar no Contender há muitos anos atrás. E acabou que eu me frustrei por não chegar, sabe? Quando você quer muita parada e você não consegue, você... Ah, velho, você já dá aquela desanimada e você só trabalha. Você só trabalha, só continua os trabalhos, mesmo desanimado, às vezes acreditando que vai dar certo, só continua trabalhando. E você recebe a notícia, Ian, ligou pra mim, no último dia, cara, em São Paulo, ligou pra mim, Lucas Lúdico, é o mesmo empresário do Whindersson Nunes. Esse cara aí, eu tenho que tirar o chapéu pra ele, é um cara que, né, acreditou no meu trabalho, né, meu empresário hoje. Ele me ligou e falou assim, Ian, você tá preparado pra lutar? Eu falei assim, tô preparado, qualquer hora. Pois 26 de agosto, falei assim, tinha uma luta pra eu fazer em maio, né? Falei assim, a luta de maio caiu, eu arrumei um evento mais importante pra você aqui. Nossa. Você tá no Contender Series. Eu falei, você tá me zoando, Aí foi. Travou na hora. Chorei pra caralho. Imagina a notícia que você espera há anos, meu irmão. Você receber no último dia em São Paulo. O último dia, tipo assim, tô saindo de São Paulo, tô indo embora. Com muita experiência, mas, tipo assim, saindo daqui com um pouco de expectativa. Né? Vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Voltar a dar minhas aulas, voltar a treinar aqui e continuar o mesmo trabalho. Eu sempre falo, a intensidade não vai te comandar nada. É a constância. Não adianta você ser intenso no dia e não ser constante, entendeu? Mesmo desanimado, triste, eu mantive a constância ali, meu irmão. Processo, né? Processo. Dia após dia ali dentro notícia ruim, notícia boa, eu tive a constância todos os dias. E foi a notícia, mano. Que demais. Se levar essa notícia de São Paulo, levar pra Minas Gerais, eu falei assim, será que eu não vou levar nada aqui de São Paulo não, pô? Nada, será que eu levei essa notícia. Chega com a mão vazia. Chegou fazendo churrasco com os amigos de novo? Não, nem tempo. Nem tempo. Eu falei com minha mãe, se eu fazer um almoço lá pra reunir a gente lá, né? Da hora, pô. Que eu gosto muito, sou muito família, né? Cultivo muito isso. É uma coisa que a gente tem. Tem isso, né? A gente, pelo menos eu tenho uma família bastante abençoada. Então, o máximo que eu tento fazer ali de estar perto da minha família, né? De estar dividindo os bons momentos com ele. Uma oportunidade que eu tenho, eu faço isso. Da hora. Cara, e conta pra gente e pra quem tá assistindo, galera, vocês pegaram, né? Rian Gandra, atleta do MMA brasileiro, tá no Contender Series, que é a entrevista de emprego pra entrar no UFC. Cara, é pesado e assim, só de você tá lá, você já é vencedor, você já é merecedor e com certeza você inspira seus alunos, inspira sua família. Então, assim, é isso aí que você falou, você não vai lá pra vencer, você vai pra dar o seu melhor. Sim, eu também. E a gente tá com você desde já. Isso aí, tá com você desde já lá torcendo. Aqui, ó, já sabendo que você tá se preparando. Cara, e como é que funciona, assim? Legal que você chegou... Quando que vai acontecer e como vai acontecer? Quantas lutas são? Contra quem que é? Você já tem isso? Cara, eu não ia divulgar, né? Isso eu vou divulgar em primeira mão. Creio que vocês são uma das poucas pessoas que sabem agora, né? Quebra-mar é exclusividade! Bora! Vou lutar com um cara que é de Minas Gerais também. E é um cara que eu sempre cogitei lutar com ele, você acredita? É mesmo? Ele participou dos mesmos eventos que eu participei e aqui de Minas também está treinando em São Paulo, né? O nome dele é Vitor Costa, né? E sempre cogitei lutar com ele, que era da minha categoria, então sempre imaginei lutando com ele. Igual eu falo com você, volto a falar, é uma construção lá de trás. Exato. Há 3 anos atrás eu imaginava lutar com ele e hoje eu vou lutar com ele fora do país. Lá no Contender. Você entende isso aí? No Contender Series. Os dois querem na mesma coisa. Então, ele não é de Minas, ele é de Espírito Santo. Né? Eu queria pegar um americano, eu queria pegar um gringo, uma parada assim, sabe? Amassar alguém de fora. Mas a oportunidade que teve, e essa luta aí, eu sempre cogitei ela, você acredita? Você lembra que eu falei que você do Roy Nelson e tal, eu sonhei? Essa aí também foi uma. Sempre cogitei, velho. Não, eu não tô falando da boca pra fora. Não, sei que não. Porque eu ia lutar com esse menino.
no outro evento. Só acabou que a luta não deu, a luta caiu, né? E não aconteceu. E vai acontecer na maior entrevista de emprego do mundo. Nossa, Isso aí. vambora então aí. minha cabeça já estava preparada há 3 anos atrás, sabe? E isso que eu falo para todo mundo, sabe? Deus escreve certo em linhas tortas. Desde de lá de trás, quando eu não acreditava em nada, Deus já estava escrevendo. Já estava escrevendo, já estava assim, pô, é isso aí, cuidado, vai estudando, vai vendo, vai pegando cada detalhe, cada passo. Eu sempre tive isso na minha cabeça. E hoje eu tenho a oportunidade, né? Como se diz, a faca e o queijo na mão. Né? A faca e o queijo na mão, e é só você ir lá com a mão e cortar e pega que já é seu, meu irmão. Pega que já é seu. Cara, é nosso. E assim, a gente trocou ideia, eu fui atleta também, né? Tive uma passagem assim no esporte de alto rendimento e também tive a oportunidade de conhecer alguns atletas de esportes de combate, né? Tenho alguns amigos que se preparam, que lutam ainda, que participam de competição. Cara, uma coisa que eu sempre vejo assim e que me brilha os olhos é a humildade de um lutador. A humildade, a humanidade, como o cara conversa, como o cara se expressa, como ele fala das outras pessoas. E isso, assim, dentro do cage e fora do cage também ali, porque nada mais é um adversário, não é seu inimigo, sim, né? Quando você tá lá no cage, não é inimigo, é um adversário. Acabou a luta, acabou a guerra ali, tem uma pausa, volta pra casa, se prepara. Você já se deparou com alguma situação fora do cage, fora dos treinos ali, que você percebeu que você estava exercendo ali o seu autocontrole do esporte? Alguma situação de alguém veio e falar assim, pô, esse cara tem pinta de lutador, já rolou isso com você? De algum lugar alguém querer engrossar, encascar, e você fala, não, calma, meu irmão. Várias vezes, irmão, várias vezes. Igual eu falo que a vida testa a gente todos os dias, né? É no trânsito, é no próprio trânsito, né? É algum lugar que a gente vai, que a gente evita briga. O cara, tem uma vez que eu tava com os meus amigos, a gente tava comendo uma porção, não sei, tá assistindo o jogo. O cara veio tirar satisfação, eu falei assim, não, irmão, fica tranquilo, não, a gente vai embora. Esquenta não, já podia a gente vai embora. Aí alterou lá e brigou sozinho. Aí é uma frase que eu levo pra vida, sabe? Desde quando eu aprendi a dar o primeiro soco. Porque esse cara mesmo que eu falei que eu aprendi, que é o Lucas Quirino, ele tem até as blusas que ele faz, né? Com essa frase, quem luta não briga, sabe, meu irmão? E eu carrego isso pra minha vida, sabe? Hoje em dia não vale a pena, né? Eu faço por esporte, né? Faço por um propósito, pela mensagem que eu carrego. Eu faço pra me colocar melhor que ninguém fora, eu faço pra ser uma referência. E como é que eu vou ser uma referência brigando? Demais. Como é que você... Tem cara que promove a luta de outra forma. Você vê no MMA, a origem do MMA é a luta livre, né? É um lugar onde tem 2 caras doidos ali, que às vezes o cara não tem... o cara não tem respeito nenhum pelas pessoas, né? Tem muito lutador assim. Uhum. A gente não pode generalizar que todos são bons, né? Mas cada um carrega uma mensagem, né? E a mensagem que eu carrego é essa, né? É fazer lá dentro o que eu não posso fazer fora, entendeu? Lá dentro eu sou uma coisa, igual eu volto a falar. Aqui fora eu sou outra pessoa. Ser humano, igual todo mundo, né? Eu sou alguém que quer ver um cara alterado no trânsito ali porque teve um dia ruim, eu quero ver ele chegando em casa, entendeu? Não vai ser eu que vou deixar o dia dele pior, você entendeu? Cada um tem seus problemas, cada um tem sua cruz para carregar. Às vezes o cara não tá no dia dele, às vezes você tá no seu. E mesmo você não estando no seu dia melhor, você tem que ter o seu autocontrole. É isso que a mensagem me ensina, meu irmão. Sensacional. É isso aí, todos os dias. Né? E é uma lição de vida, né, cara? Pra vida, assim. E, cara, só voltando aqui um pouco no Contender Series ainda, pô, é uma baita humildade, baita aprendizado isso que você traz pra gente. Pra mim, que tô aqui trocando ideia com você, pra produção que tá acompanhando, pra quem vai assistir também. E, cara, assim, ó, vamos falar ainda do Contender no seguinte, né? Não é todo mundo que chega, não é todo mundo que tem essa oportunidade. E um brasileiro aí num país de mais de 200 milhões de habitantes,
né? Com o peso de um esporte, com a dificuldade que a gente tem. Cara, você chegar lá, assim, não é só motivo de falar uma ou duas vezes, não. É motivo de fazer festa mesmo, de festejar, de reconhecer. Porque o Brasil, cara, é o Brasil do Ayrton Senna, né? A gente fala, é o Brasil do Ayrton Senna, o Brasil do Guga, é o Brasil da seleção de 94, mas o Brasil de hoje é o Brasil do Ryan Gandra, sabe? É o Brasil que tá com você, porque o Brasil, o brasileiro, ele é carente de herói, ele é carente do sonho, porque eu acho que é isso, assim, a dificuldade que a gente vive na vida, superar essa dificuldade, às vezes é ter medo ou ter o desafio de abrir mão das coisas. Tipo, abrir mão do trabalho para seguir o sonho. Então, cara, nesse momento aqui, a gente é o Brasil do Rian, sacou? A gente tá com você mesmo e, assim, pega isso e se apodera disso. E aí, assim, eu tô te chamando de volta para esse assunto, por quê? Porque eu lembrei de outra coisa aqui também. Antes da gente entrar para esse podcast, pra gente conversar, aliás, na semana, quando a gente alinhou, a gente conversou com alguns amigos. E a gente tem aqui uma parceria com a Tri Reabilitação Recovery Performance, que é um espaço de fisioterapia, recovery, para poder tratar a carcaça do atleta ali, passar na funilaria ali, dar um tratinho ali. Isso é bom, cara. E eu queria fazer um agradecimento para os caras, porque os caras falaram assim para mim: fala pro Rian, cara, que a gente tá junto com ele e que a gente desde já tem um convite especial para você, para que você tenha esse apoio, para que você viva esse momento assim, cara, hoje eu preciso do recovery. As portas estão abertas. Então, ó, Tri, muita satisfação para vocês. Queria mandar um abraço também para a galera da Tribofight, mais uma vez, pro Max, que viabilizou toda essa parada aqui e ele já sabe que vai estar com a gente. Então, assim, pega isso pra você, tá? E vai lá na Tri também, lá, vai cuidar da carcaça lá, porque ó, a gente quer fazer parte. Vou quer sim, estar junto com conhecer você. A galera. Bora, Isso é bom, sabe o que eu falo? Às vezes, cara, você tá no meio de boas pessoas, muda até seu modo de pensar, sabe? Exato. Às vezes, igual eu falei, tem gente que você nem conhece que acredita no seu sonho mais do que pessoas que você conhece há muitos anos atrás. Às vezes você tá acreditando mais no meu sonho do que uma pessoa que eu conheço há muitos anos. É isso que eu falo. Às vezes as pessoas que tá lá atrás vai ver eu andando com pessoas novas. Por quê? Porque elas acreditam mais. Você entende isso aí? Não e entendo. É isso. E esse tipo de parceria, velho, que quando um atleta vê você, por que esse cara quer parceria? Porque a pessoa acreditou no seu trabalho, você entende? E isso que é gratificante. Não é porque eu fiz uma parceria, é porque a pessoa acreditou no meu trabalho. Entendeu? Sim. É interessante, isso que dá felicidade pro atleta. Alguém acreditar na gente não tem preço, sabe? É expectativa, é esperança. Cara, tamo contigo. Isso aí. Irmão, me fala uma coisa. Qual que é o maior desafio que você como atleta hoje vive? Já entendi que você virou a chave há 2 anos, tá na pegada da dedicação, de viver o alto rendimento, mas hoje, qual que é o seu maior desafio? Assim, é apoio, é patrocínio, é tempo? Qual que é? Cara, é o tempo. Né? O tempo que... Tanto tempo que eu não tenho mais, o tempo que eu preciso aproveitar hoje, né? E a questão financeira, acho que para todos os atletas. Eu tive o prazer de estar em São Paulo, né? E lá as portas abrem muito fácil. Não é que é muito fácil, lá é tipo 2x, lá é mais acelerado. E tive o convite de participar de um... Tipo, é um filme que ia fazer do Pantoja e do Caio Borralho. Aí passou, só um trailer do filme dos dois, né? Da história. E é isso aí que eu vivo, irmão. Coloquei eu ali, sabe? Eu me coloquei na situação deles, sabe? Porque é isso, correndo atrás do dinheiro, patrocínio, quantos não, os caras já ouviu. Aí os caras tá lá, os caras já ouviu quantos não, quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? Sou começando agora, entendeu? Então, financeiro, cara, às vezes não é questão, preciso de apoio financeiro pra ter muito dinheiro pra comprar, não é pra comprar as paradas, é só pra se manter, pra você treinar, você entende? Porque isso aí vai te fazer ganhar tempo. Para você não vai precisar dar aula, né? Você vai dedicar o seu treino ao seu descanso. Isso aí, cara, é metade do caminho andado. É igual eu falava sempre quando eu trabalhava na oficina.
a ferramenta é metade do serviço. Você já tem Essa ela. era uma frase que eu tinha na oficina. A ferramenta é metade do serviço. O que é a nossa ferramenta no mundo da luta? É o nosso treino. O que faz você afiar a ferramenta ali? É o seu treino. Então essa ferramenta tem que estar afiada, meu irmão. Então é isso, é metade do seu trampo. Doido. Você tá com a ferramenta afiada, metade do seu trampo tá executado. Você ainda tem com a mente limpa no cage, cara. Que demais. Você entendeu? Então o que pesa pro atleta é isso aí. É o financeiro, é o patrocínio, é alguém acreditar, velho. Né? Não é segurar na mão, pô, vai treinar, e nem alguém pra mandar você fazer as coisas. Não é isso. A gente já sabe o que nós temos que fazer. Né? Alguém acreditar no seu sonho, né? Acreditar no seu... E ajudar é um pro outro. Às vezes uma empresa pega você ali, é você carregando ela nas costas e ela carregando você, meu irmão. Parceria, É parceria. Né? É parceria, assim, a marca, ela representa uma ideia, né? Um produto, um serviço. Uma ideia. O atleta, ele representa o ser humano, aquele que não desiste, Ser né? humano. Aquele que vai atrás. Não sei se você já viu um filme da... Não sei se é... Vou até falar o nome da marca, se permitir. Manda ver aqui. Filme da Nike. Aham. Você assistiu esse filme? Não, qual deles? Acho que é o Michael Jordan, né? Do tênis lá. Sim. É o Jordan, né? O tênis Jordan. Jordan. Aquele filme é sensacional, meu irmão. Aquele filme é o filme para todo atleta assistir. Inspira, né, cara? Inspira, e é o que eu falo. Às vezes tanto o atleta assistir, tanto para quem tem empresa assistir. É bom para os dois. Porque você vê que não é só um tênis. O cara não fez um tênis. O cara fez o Michael Jordan levar uma mensagem que ele já carregava baseada em um tênis. Acabou, Exato. meu irmão. Acabou. Não, e assim, você Onde que vê, é, ó, você vê as marcas cada vez mais investindo nisso. Por isso também, vou deixar até um recado aqui, tá, Rian? Se você é dono de empresa, seja de produto ou serviço, seja qual for a sua marca, cara, ó, tem atletas aqui, ó, brasileiros fazendo um trabalho excepcional, um trabalho duro, que merece ser reconhecido e apoiado. Então, assim, se você tem uma ideia e você é convicto e apaixonado por esporte, procura o Rian Gandra. Vem apoiar aqui, ó. O cara vai participar, meu irmão, de um dos maiores competições aí, ó, do esporte da luta. Ele vai participar do Contender Series. E nada melhor do que apoiar aqueles que fazem parte, ó, do nosso país, aqueles que nos representam e que vivem aquilo que a gente vive, o dia a dia ali, ó. Divide trabalho, esporte. Trabalho e esporte. Eu sei que tem muita gente aí que tá assistindo que vive a mesma situação, porque esporte no Brasil é isso, galera. É trabalhar de segunda a sexta, treinar ou de manhã ou depois do trabalho, cada um que lute, né? lute, Mas que cada todo um mundo tem vai seu embora processo. em busca do seu sonho. Exatamente. Cada um vai atrás do seu processo. Você me falou uma coisa e aqui eu lembrei de outra. Eu quero te dar um presente. Porra! A nossa Agora. equipe preparou algo pra você aqui, tá? E aí, assim, é um momento especial também porque a gente conseguiu alguns apoios pra tocar esse nosso projeto. Isso aqui também, ô Rian, foi um sonho. Sim. E esse sonho se tornou um plano, a gente foi atrás e algumas marcas se conectaram com essa ideia. E aí uma delas, que vai chegar aqui agora, a produção chegando aqui, por favor, muito obrigado, é a Tridot. E a Tridot, Rian, pra você esse presentinho, fica à vontade. Dentro dessa, não é só uma caixa, tem um presente aí dentro. Aí, galera, ó. Tridot. Irmão, vou te falar uma coisa, tem uma mensagem aí dentro pra você, você pode abrir. Só a caixa, se fosse só a caixa, eu tinha gostado. A caixa é bonita. Você é doido. Tridot significa processo, persistência e progresso. Que eu acho que todo atleta vive essa tríade, né? De criar um processo. Tem dia que a gente não quer nem sair da cama, mas tem que ser persistente. Olha só, como você, nós também acreditamos na persistência, no processo e no progresso. Os 3 pontos nunca serão o final de uma história. É isso aí. E a sua, assim como a nossa, estamos só começando. Bem-vindo à comunidade Tridot. Bem-vindo à comunidade Tridot. De empreendedores para empreendedores. É isso. Cara, gostei, junto. viu? Que mensagem, cara. Marca que acredita na sua ideia também. Licença aqui, viu? Fica, Olha aí. é todo seu presente, que isso. Cara, essa é uma camiseta
super respirável, com tecnológica, com proteção UV. Você vai poder usar ela, Rian, nos seus treinos aí de academia. Ela de é tipo uns sparring. furinhos, né, cara? Ela é bem respirável, cara. Bem respirável, levinha ali. A camisa é até gelada. Tava na Gelada, ar-condicionado? Malha fria, né? Malha fria, bom demais, ó. Eu que uso a E, ó. minha pra poder treinar, passava muito calor, agora já não Galera, passo aí, ó. mais. É igual eu falo, não falando por causa do presente, né? Eu reconheço a marca boa quando vejo, né? Isso aqui é tipo uma malha que você pode treinar e também dar rolê também, né, cara? Exato, Dia a é. dia que É fala, a né? moda. Dia a dia. Você pode moda fazer da rotina o diária. treino de grappling da gente, ele exige muito corpo a corpo ali Aham. e precisa de elasticidade até na nossa vestimenta, né? Pra gente ter o grappling mais afiado. A gente usa o extra. Essas camisas aqui que tem essa Elasticidade. respiração, parece que quando... Mano, você chega num momento que você quer respirar e você não consegue, Sim. você quer rasgar a blusa. Sim. Você entendeu? Você Fica quer, abafado fica ali. abafado, você quer rasgar. Sei demais. Isso aqui, velho, nossas camisas que tem Valeu. esses furinhos aqui é sensacional. Faça bom proveito, meu irmão. Vou sim, cara. Obrigado pelo Tridote, presente. Valeu, gratidão. Tridote. Tamo junto. Tamo junto. Pode mandar junto. mais, tá? Pode mandar mais aí, ó. É. Tridote, já fica o convite aqui, ó, pra ser apoiador oficial aqui do nosso atleta, hein? Cara, que Não bacana. vamos deixar passar, não. Valeu. Aí, ó. Obrigado. Tridote. Cara, é isso aí, ó. E Quebra-Mar aqui, Rian. A gente, quando começou esse projeto, é um projeto que a gente vai em busca de histórias reais. Porque todo mundo tem uma história pra contar, independente se você é famoso, se você não é famoso, se você é atleta, se não é. Todo mundo vive a vida e tem uma história pra contar. E hoje estamos sendo presenteados aqui, ouvindo a tua história, falando um pouco da sua trajetória. E, cara, assim, ainda não é o fim, gente, ainda não é o fim, segura. Eu queria que você aproveitasse esse momento aqui também. Você é uma pessoa que inspira outras pessoas. Você é uma pessoa que, como todo brasileiro, é batalhador, é guerreiro. E a luta também, assim, a gente coloca isso em prática de uma forma mais com preparação. Eu queria que você deixasse um recado, cara, assim, para nossa audiência, para quem está assistindo. É o recado do Rian para o mundo. Para que todo mundo veja, conheça e se inspire com a sua jornada. E aí, galera, né, pelo que eu passei, né, igual eu falo, cada um tem uma mensagem, cada um carrega uma mensagem, e essa mensagem que eu carrego. Então a gente tem que cultivar boas relações, né, manter próximo da gente pessoas boas, porque vão chegar momentos que você não vai suportar o processo, mas essas pessoas que vão te reerguer e te ajudar a levantar, né. Então sempre manter essa conexão em bons ambientes, onde você se sente bem, porque o processo não é fácil. E sendo um processo difícil, vai ter vários momentos que você vai pensar em desistir. E foi nessa tentativa de desistir aonde meu coração falou assim, continua, persiste. E fui treinar desanimado, mas eu estava indo treinar, mantive a constância. E chegou essa resposta aí, né? Aonde que eu vou lutar na maior entrevista de emprego do mundo. E esse é o recado que eu tenho para dar para todos vocês. Independente se tem pessoas que acreditam em você ou não, continue o seu trabalho, continue com os seus sonhos, porque o sonho é seu e não mais de ninguém. Então realize os seus sonhos, porque não vai ter ninguém na face dessa terra que vai realizar seus sonhos por você. E é isso, essa mensagem que eu carrego, é isso que eu represento, né? Hoje eu estou vivendo um sonho que eu sonhei há anos atrás. Chegou a resposta que eu nunca imaginaria que ia chegar. Chegou, estou com a oportunidade na minha mão e vou fazer o máximo possível. Vou dar minha vida, literalmente vou dar minha vida para manter essa oportunidade viva e ter meu contrato assinado no UFC. E acompanha minha história. Quem já acompanha há muitos anos atrás já sabe o que eu passei, sabe de onde que eu vim. E é isso, essa mensagem que eu carrego. E, mais uma vez, não desista dos seus sonhos. O sonho é seu e não mais de ninguém. Isso aí. Sensacional. Cara, eu costumo falar uma frase aqui toda vez que a gente vem trocar ideia. E, pô, você falou coisas que, assim, viraram aprendizado agora.
E eu falo assim, Você é atleta, pô. Não, Você mas não é só por isso, você, não. O pouco que eu conheci, que nós batemos um papo ali, eu vi que você é atleta, você já tem algo bom pra me passar, entendeu? Não, Um cara mas... bom de sentar aqui e trocar uma ideia. Não, Você já carrega uma mensagem. A gente já carrega uma história de vida, né? Isso. E aqui a gente costuma falar assim, ó, tenha um sonho, faça um plano e trabalha duro. Porque, tipo assim, as coisas não vão acontecer se você não trabalhar duro, se você não sangrar, se você não se dedicar. E o trabalho duro se paga, não se paga? Exatamente. Porque quando você entra lá dentro do cage, que o pau tá comendo, volta, não vem um filme na cabeça? Na hora. Na hora, né? Cara, eu vou te contar uma história breve aqui, pode? Manda, claro, você falou que assistiu minhas lutas. Tem uma luta minha que foi ano passado, retrasado. Primeiro LFA que eu participei, 2023, se não me engano. Final de 2023, de novembro. Eu lutei com um cara que ele tinha 10 lutas a mais que eu, né? E eu ia ser feito de escada, como se fala. A gente fala escada, né? Que a gente tem coloca a gente para lutar com um cara mais ranqueado para promover o cara, né? E isso aconteceu. E eu era a zebra da noite, né? A gente fala zebra, né? Eu era a zebra da noite. E o cara muito mais experiente, cara já lutou em Las Vegas, campeão de wrestling nos Estados Unidos, campeão do wrestling no Gui. Acho que em Minas Gerais e no Brasil, um cara que é referência no wrestling, os caras que eu lutei, o Alexandre Gambulino. E, cara, eu entrei coração, vi que eu só tinha coração na luta. Teve um momento que ele executou tudo que ele tinha treinado. Ele me colocou na grade, me colocou no chão e me deixou de posição de 4 apoio, colocou o grampo nas minhas costas, onde que é uma posição quase impossível de sair, e fechou o cadeado, o mata-leão. Imagina um cara ali nas suas costas, com a perna cruzada e com o mata-leão encaixado. Travando, sim. Meu irmão, eu de cara no chão, passou um filme na minha cabeça assim, eu não vou bater. Ele vai me matar, eu vou desmaiar, mas eu não vou bater. Cara, eu no chão, quem assistiu a luta vibrou, irmão, gritou, tava vendo a galera gritando. Só escutava assim, vai morrer, vai morrer. Irmão, eu coloquei as duas mãos no chão, subi meu peito, consegui levantar, apoiei a grade, o juiz bateu a minha mão na grade, porque não pode colocar os dedos entre a grade, né? Pela regra, é proibido. Eu caí no chão de novo, teve a dificuldade de levantar de novo, eu consegui ficar em pé, irmão. Fiquei nas costas. Passando um filme na minha cabeça de tudo que eu tinha passado. Imagina, você sendo estrangulado, o pessoal gritando que vai morrer, e aquele filme passando nas suas costas. E eu falando só assim, ó Deus, não me deixa perder, porque o Senhor sabe tudo que eu passei. E eu levantei, irmão, só joguei pra trás. Puf, pulei. Olha que sai loucura. Irmão, não sei, cara, puf, só vinha, eu tava cansado, eu tava desgastado. Você imagina você sendo estrangulado e fazendo a força da sua vida. As duas coisas ao mesmo tempo. Sem oxigenação pro cérebro, sem um pingo de oxigênio para respirar e ainda fazendo força para você levantar com o dobro de peso nas suas costas. Só levantei, irmão, e joguei para trás assim, ó. Porrada, 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 acabou a luta. Nem ele acreditou, velho. Nem o cara acreditou. Como é que o cara saiu? Depois ele falou, como é que você saiu, irmão? Tava te finalizando ali, como é que saiu? Eu falei, irmão, nem eu sei te falar. É a força que veio de dentro ali, né? O filme passou na cabeça, irmão. Aquela coisa doideira, você entende? Cara. Igual eu vou falar, às vezes a mensagem que a gente carrega é maior que o nosso próprio desafio. Exato. E eu vou levar essa mensagem o mais longe que eu conseguir, irmão. E persistência ganha qualquer tipo de talento do mundo. Isso é que eu vou carregar pra mim. E é isso aí. Sensacional, mano. Isso sensacional. Aí. Cara, obrigado por ter participado com a gente aqui. Acho que esse bate-papo aqui foi muito legal. Acho que foi curto comparando com toda a trajetória que você já viveu até aqui e o que você ainda tem para viver. Mas eu queria já deixar as portas abertas para que você volte. Espero que a gente possa falar depois do Contender ali. Sim, bater um papo. As histórias, bater um papo aqui. Eu falei, pessoas assim, de energia boa, companhia boa, a gente sempre manter por perto. Não, manter por perto. Você também, mais atleta cara. Igual você, assim. Isso, sempre a gente tem história pra contar, velho. História pra contar. Vamos combinar um treininho aqui na Triple Fight ali. Tá aqui mais vezes. O Max, mais vezes. Vem aqui, pô. Sempre bem-vindo. Cara, é isso, ó. Quebra-mar, um espaço
as portas estão sempre abertas para você, Sim. para toda a sua equipe também. Somos teus apoiadores, Obrigado, irmão. estamos na torcida para você. A gente sabe o quanto é desafiador ser atleta no Brasil. Então, assim, você já deixou o recado para a audiência aqui, pô? Eu já sei que não preciso nem te falar para desistir, porque desistir nunca foi uma opção pra gente. Não é opção pra gente. Escolha. É escolha. Opção não tem desistir. Não existe, cara. Não existe. Você cria. É. Você cria. Não existe, você cria. E você cria o seu caminho também. Mas fulano, mas aconteceu isso, eu perdi tudo. Cara, também perdi tudo. Também tive que passar por situações que eu nunca imaginei passar. Eu nunca me... Sabe o que é mais frustrante? Você se colocar... Você tá numa situação... O seu cérebro ali nunca criou aquela situação ruim. Então você não sabe lidar. Entendeu? Tô no mundo ali, numa situação de desconforto que eu nunca imaginei passar. Cara, isso aí desistir, eu tive essa opção? Não tive. Essa é uma escolha minha, desistir. Tô aí, irmão. Tô aqui, ó, na sua presença, contando história. E o bom do esporte sempre tem uma nova chance. Sempre tem. Perdeu, levanta, treina mais, volta. E é isso, é sempre um ciclo. O campeão não se torna só de vitórias. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se faz uma derrota ali, que é como você amarga a parada e se refaz, Exatamente. né? É isso. Tamo junto. Pra fechar, pessoal, eu queria fazer um agradecimento à Capspa, que é um dos nossos patrocinadores aqui. Se você ainda não tem uma capa para o seu spa na sua residência, você está esperando o quê? A Capspa, ela protege o seu spa contra a sujeira, contra o sol, protege o seu pet para que ele possa passar em cima ali. Então, assim, Capspa para proteger o seu spa. Acessa lá, o link está na bio também. Grandes apoiadores do nosso projeto. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a Açaí Paneiro também. Estamos sempre junto aqui. Irmão, mais uma vez, muito obrigado. Te agradeço demais. Foi uma honra te conhecer. De coração mesmo. A honra foi toda minha. Agora, somos amigos? Amigos, você é doido, velho. Vai trocar muita ideia ainda. Tamo junto, bora. Fazer muito treino ali no layback aqui no espaço na Tribu Fights. Vamos bater um papo. Casa de Praia Layback BH. Muito obrigado aqui por essa locação maravilhosa. É isso, só gratidão. E é isso, né? Mais alguma coisa? Bora, fechou todas as novidades, as notícias, né? O que vem por vir. O que vem por vir. O que está por vir tá aí, né, cara? É isso. Galera, espero que me acompanhem, vejam minha trajetória. Quem ainda não acompanhou, né? Tá lá, Rian Gandra, MMA. Vendo um pouco minha trajetória, né? Eu tô pedindo só patrocínio, não, tô pedindo a sua atenção, né? A sua torcida, a sua boa energia, que é muito importante pra gente estar conquistando os altos lugares aí do mundo do MMA. Vamos dar porrada nesses caras e conquistar o que é nosso, na força do braço. Bora! Bora! Esse foi o episódio especial com o Rian Gandra. Senhoras e senhores, muito obrigado. Valeu, Quebramar. Até a próxima. Bora lá. Valeu, Layback. Valeu, Layback. Vamos junto, meu irmão.